Olá, seja muito bem-vindo aqui a essa aula aqui no YouTube. Eu organizei essa aula aqui, o nome dessa aula é Como Sair da Mente, se conectar com o que realmente faz sentido para você, ou seja, como realizar a vida que você deseja. Aí eu comentei com vocês sobre o quadro dos sonhos, que é uma ferramenta que eu utilizo há mais ou menos uns 10 anos, assim, que é uma ferramenta que me ajuda muito na parte visual, né? Mas existe uma forma da gente conseguir criar esse quadro dos sonhos de uma forma que faça sentido pra gente. Eu sou muito visual, então quando eu olho para as imagens, quando eu olho para o meu quadro dos sonhos, aquilo ativa em mim a energia, a frequência daquilo que eu quero, né? Mas não é só sobre a gente coletar imagens, não é só sobre a gente olhar para o futuro, existe um passo a passo para a gente conseguir de fato conseguir manifestar e viver a vida que a gente tanto deseja. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso e principalmente assim a ferramenta principal que a gente vai usar aqui é o quadro dos sonhos. Eu vou mostrar para vocês o planner que eu utilizo, que eu criei há alguns anos atrás e que eu faço uma atualização dele a cada ano. E para quem quiser adquirir, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo também, mas vou mostrar ele por dentro também para vocês verem como que ele funciona e eu uso esse planner já há alguns anos. E ele facilita bastante a minha vida. Ele tem duas versões, a versão do digital, que você pode imprimir, e tem a versão também no Trello, que eu criei uma versão no Trello. Eu ainda estou ensaiando criar uma versão no Notion, mas eu não sei ainda mexer muito no Notion, mas dizem que o Notion é maravilhoso e eu estou querendo ver se eu consigo chegar lá. Mas por enquanto, vamos ao nosso quadro dos sonhos, vamos a gente entender como que a gente faz para realizar realmente a vida que a gente deseja. Então, seja bem-vinda, seja bem-vinda. O objetivo dessa aula é justamente te ajudar a criar esse quadro dos sonhos e também te ajudar a criar algumas estratégias para que você consiga de fato realizar esses sonhos, né? Então, quando a gente consegue ver lá na frente os benefícios que a gente vai colher a partir das nossas ações de hoje, aí a gente tem esse entusiasmo, né? Essa motivação, um motivo para agir. Se eu consigo me ver lá na frente com um corpo que eu quero, eu consigo hoje ir para a academia ou me alimentar melhor, se eu consigo visualizar que o meu comportamento vai interferir num relacionamento maravilhoso, eu posso hoje tentar encontrar estratégias de comunicação, de como eu faço para melhorar o meu relacionamento. Eu preciso olhar lá na frente, ter entusiasmo com aquilo que eu estou construindo e para me conseguir me dedicar de corpo e alma nesse processo. Então, quando a gente tem muita gente hoje fala sobre propósito, né? Esse propósito. Nosso propósito, no fim, é sobre a gente ser feliz, encontrar aquilo que nutra a gente, que nos faça sentir que a gente está evoluindo de alguma forma. Por isso que o meu programa, né, o Portal Evoluindo, é a nossa comunidade, onde a gente tem aulas semanais lá, que é justamente a comunidade que a gente usa para a gente poder trazer conteúdos e evoluir todos os dias um pouquinho mais em direção à vida que a gente tanto quer. Então, a diferença da nossa vida acontece quando a gente sabe para onde a gente está indo. Quanto mais clareza a gente tem para onde a gente está indo, mais fácil e com mais firmeza a gente consegue tomar decisões, com mais firmeza a gente consegue dar limites, né? E eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade com isso antes, assim. Então, quando você sabe, é isso mesmo que eu quero, e você se alinha com esse objetivo, aquilo abre um caminho, ganha um potencial, ganha uma força de vida que nada mais te para, né? Aquele lugar que nada mais te para. Então a gente vai falar sobre isso hoje também. Então a gente sente que a gente está desfrutando a vida quando a gente sente que a gente está caminhando em direção a esse lugar que a gente sabe que nos satisfaz, a gente está desfrutando do processo. E aí, por mais que a gente tenha os desafios no caminho, porque os desafios vão aparecer, a gente consegue lidar com esses desafios com mais resiliência, né? Com mais firmeza, eu acho, assim, talvez. A gente não reclama tanto dos desafios, a gente enfrenta eles com um coração um pouco mais aberto, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa visão de futuro, né? O quadro dos sonhos. A gente também vai falar sobre os motivos que te levam a agir até os seus sonhos. Vamos falar um pouquinho sobre o que pode te impedir de chegar lá. E essa parte de criar um plano de ação, eu vou só dar uma pincelada, mostrar um pouquinho do que a gente tem dentro do plano, mas a gente não vai entrar muito nesse processo de criar um plano de ação, isso vai ficar para uma outra aula. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora o que a gente tem dentro lá no Planner. Eu vou compartilhar aqui minha tela, acho que é aqui, que eu vou mostrar como é que funciona o Planner primeiro para vocês entenderem. Bem,
Acho que eu tenho que botar a tela aqui para eu abrir para vocês, espera aí. Aqui. Eu vou abrir no Canva, mas o material que vocês vão receber, para quem comprar, é em PDF, tá? Uhum. Acho que agora já está compartilhando aí com vocês, né? Então vamos lá, esse aqui é o nosso planner, chamamos de Planner Evoluindo, Viva uma vida mais leve e prazerosa, um guia para criar e ativar suas intenções de sucesso. Então, aqui dentro tem, no início tem os calendários, né, de 2025 e 2026. Aqui fala um pouquinho do planner, que ele foi criado para te ajudar a ter mais clareza dos seus objetivos e intenções e ser o seu apoio na sua jornada de crescimento pessoal e na criação do estilo de vida que faz sentido para você. Dentro dele, você vai encontrar perguntas e reflexões que vão te ajudar e te inspirar a criar e implementar o seu futuro desejável. O planner Evoluindo é para as pessoas que sabem que têm um potencial de ir além e desejam ultrapassar o medo e construírem a realidade que sonham e acreditam ser possível. Minha intenção é que cada um que acesse esse material possa aguçar a sua curiosidade, desenvolver a sua consciência e abrir o seu coração para aprender, curar e criar experiências que ativem a vida, a alegria e a gratidão. Para quem não me conhece, eu sou Flávia, sou empreendedora, sou terapeuta, sou arquiteta também, artista e mãe do Tiago, que é o meu filho que hoje está com 18 anos. Através do meu trabalho, eu busco criar ambientes e processos que acolhem, cuidam, estruturam e impulsionam as pessoas na criação de um mundo melhor, começando por inspirar a cada um a viver a sua vida da forma que faça sentido para você mesma, né? Então, aí tem algumas frases de inspiração, né, e tal. Ah, aqui eu não vou entrar muito, aqui você vai entender um pouquinho mais para que que serve o planner. Aí tem o lugar aqui para você preencher os seus dados, né, e tal. E aí aqui a gente vai começar. E aí aqui é uma ferramenta que a gente não vai fazer agora, mas eu vou mostrar para vocês, criando uma vida melhor. Aqui a gente fala um pouquinho do que a gente precisa para começar a viver uma vida boa. E aí a gente começa a explorar as áreas da vida, tá? Então eu já quero deixar para você aqui, eu vou mostrar só para vocês e a gente vai depois vir para a prática. Então aqui a gente tem as áreas da vida, saúde, né, física, aí você vai escrever como que tá a sua saúde hoje, o que que você quer conquistar, você vai dar uma nota para ela. Aqui também desenvolvimento intelectual, aí equilíbrio emocional, carreira, vida profissional, realização e propósito, prosperidade financeira, contribuição social, família, lar e nutrição, relacionamento amoroso e sexualidade, vida social, habilidades criativas, hobbies e experiências, plenitude, felicidade, amadurecimento espiritual. Aí, quando a gente voltar para a aula, eu vou dar um tempo, quer dizer, eu não vou dar um tempinho aqui no vídeo, não, mas vocês podem dar uma pausa para fazer aí de vocês, tá? Aí no final tem a mandala da vida para você preencher com o número que você colocou lá para você ver como é que tá a sua roda da vida aqui em relação ao equilíbrio dela, né? E encontrando seu propósito aí para o ano. A gente geralmente faz isso no início do ano, escolhe uma palavra para o ano. A gente está agora iniciando o segundo semestre, então você pode escolher uma palavra agora para esse próximo semestre, de hoje de julho até o final do ano, um desejo secreto no qual você queira realizar. Aí a gente faz toda uma avaliação dos últimos meses, né, do que aconteceu lá atrás. Ai, meu Deus. Aí tem várias perguntinhas, reflexões sobre o seu último ano, né, para a gente fazer. Ah, aí, olhando para frente, a gente começa a olhar para o futuro, para o que que a gente quer conquistar lá na frente. E aqui tem o quadro dos sonhos, que a gente vai fazer hoje, tá? E aí a gente vai colar umas fotos inspiradoras do que você quer. Você vai criar o seu, suas inspirações, visão de futuro, se conhecendo mais, planejando o próximo ano. Aí tem a visualização do seu eu atual com o seu eu do futuro, o que que você quer para sua vida. E aí a gente começa no plano anual mesmo, que a gente vai decidir, geralmente a gente decide definir de 3 a 5 objetivos para o ano. Aí você cria aqui o seu plano anual, o seu foco, as reflexões, e aí aqui a gente começa o mês a mês. Aí a gente começa o trimestre. Aí todos os trimestres são iguais, eu vou só mostrar o primeiro para vocês. Planejando o primeiro trimestre, a gente faz uma revisão dos últimos 3 meses. A gente coloca aqui o que que a gente deseja de mudança para os próximos 3 meses. Aí a gente escreve os nossos 5 maiores objetivos para esse trimestre, né, que a gente usa aqui.
E aí a gente tem o objetivo, por exemplo, janeiro, fevereiro e março. Vou colocar cá, objetivo, emagrecer 10 quilos. Aí eu vou colocar ações para o mês de janeiro. Por exemplo, entrar na academia, fazer um curso de nutrição ou marcar uma nutricionista e tal. Nananã. Outro objetivo, eu quero melhorar meu relacionamento, que ele seja incrível. Então, em janeiro, sei lá, vou comprar um livro sobre isso, vou ter um encontro semanal com meu marido, né? Ou outro objetivo, eu quero colocar um negócio no mundo, por exemplo. Aí você vai criando seus objetivos mês a mês. Aí você coloca aqui os objetivos de cada mês, né? Em microações. Aí você pega esses objetivos e coloca, por exemplo, objetivo do mês agora. Eu vou pegar os de janeiro que eu escrevi aqui, por exemplo, emagrecer. Aí eu coloquei lá que eu quero marcar uma nutricionista, né? O que que eu preciso de ação? Mandar um WhatsApp ou pesquisar uma nutricionista, ou eu quero emagrecer, eu vou precisar fazer um cardápio para minha semana, né? Ou vou treinar, eu vou treinar tantas vezes por semana, vou me matricular na academia, vou treinar em casa, vou caminhar, e aí aqui você vai colocando as ações mesmo que você precisa fazer para cada mês. Aqui são um bloquinho de inspirações para o mês, e aí você tem a visão do mês para você fazer o seu próprio calendário aí. E aí tem as suas intenções do mês, do que você quer manifestar. Lista de tarefas para a semana, e aí a gente coloca assim, por exemplo, essa semana o que que eu tenho que fazer? Você faz a checklist lá das semanas, lembretes, né, para cuidar da mente, do corpo, da energia e a sua semana. Enfim, esse é basicamente o planner, tá? Que tem um cardápio para você colocar, tem uma agenda do seu dia também, se você quiser imprimir para organizar seu dia a dia, e tem as reflexões para você fazer todos os dias e as reflexões semanais também. Então, esse é a base do planner. Eu vou parar de compartilhar aqui agora, a gente vai voltar para a nossa aula. Essa é a base do planner que vocês recebem quando vocês adquirem. Então, para cada trimestre é igual, né? E aí são 150 e tantas páginas. Só que, claro, é uma página que tem ali da agenda e você pode imprimir quantas páginas você quiser. Então, para a aula de hoje, na verdade, a gente vai começar a aula de hoje exatamente olhando o seguinte: essas três áreas, essas quatro áreas que a gente são as áreas principais da nossa vida, para a gente começar a montar o nosso quadro dos sonhos: saúde e bem-estar, carreira e finanças, relacionamentos, lazer e qualidade de vida. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos para vocês fazerem aí. Vocês podem dar uma pausa no vídeo para fazerem, tá? Então, o mais importante para a gente começar a mapear isso daí é a gente primeiro entender aonde está a nossa vida hoje, como é que ela está hoje, aonde que está engasgado, encrencado, travado, né? E o que que a gente, para a gente conseguir entender o que que a gente quer manifestar. Então, saúde e bem-estar, né? Que envolve, ó, saúde e bem-estar, que envolve saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Aí você escreve: como está a sua saúde e a sua disposição atualmente? Quais são os seus níveis de disposição e motivação? O que você quer conquistar? Então você tira um tempinho agora, se quiser dar uma pausa no vídeo, e escreve como está a sua saúde, seu bem-estar, seu equilíbrio emocional e o que você quer conquistar nessa área. E aí tira um momentinho para escrever. Aí a gente vai para a outra parte, que é carreira e finanças. O quanto você se sente realizada? Sente que cumpre seu propósito? Sente realização profissional e financeira? Está feliz com seus projetos e contribuições sociais? O que você quer melhorar? O que você quer conquistar nessa área? Aí nós vamos para relacionamentos. A família é o núcleo social com o qual possuímos o maior tempo de convivência. Por isso, avalie com carinho sobre as qualidades dessas relações e sobre como elas impactam o seu dia a dia. O que você gostaria que melhorasse? O que pode colaborar com essa melhoria? A intimidade amorosa é importante para o nosso senso de satisfação e realização pessoal. Avalie seus relacionamentos e a sua relação com você mesmo. O que você gostaria de melhorar? Como você pode fazer isso? O que você realmente quer nessa área? Possuir uma rede de amigos e sentir-se pertencente a um grupo social também é essencial para uma vida equilibrada e plena. Quanto tempo você tem se dedicado aos seus amigos? O que gostaria de viver com eles? Está sentindo falta de mais grupos de amigos, de conexão? Como você pode fazer parte de um grupo? Como você pode criar um novo grupo de amigos, né? Se inscrevendo em aulas. Então, para um tempinho para a gente conseguir criar os nossos sonhos. Primeiro, a gente precisa entender como é que a gente está hoje e começar a vislumbrar o que que a gente quer no nosso futuro, né?
Lazer e qualidade de vida. Se divertir, descansar e se dedicar a coisas que você ama é fundamental para manter a qualidade de vida. A sua cabeça precisa de um tempo para relaxar. Você tem dedicado tempo para fazer o que você gosta? Como anda a sua criatividade? Tem se divertido e se proporcionado momentos de relaxamento? O que você gostaria de melhorar, conquistar, nutrir e experienciar nessa área? Você sente que está aproveitando a vida em sua plenitude? Tem vivido a sua vida com qualidade? Sente que a sua vida e suas emoções estão bem geridas? Qual o seu nível de autoconhecimento, felicidade, senso de propósito? O que gostaria de melhorar? Faça uma reflexão sobre aquilo que transcende a realidade. O que a espiritualidade significa para você? Que impacto isso está tendo na sua vida? Como esta área pode melhorar ainda mais a qualidade da sua vida? Então, feita essas perguntas aqui, primeiro você vai dar uma pausa, é muito importante, porque assim, para a gente conseguir realizar a vida que a gente quer, a gente precisa de tempo para a gente se dedicar aos nossos sonhos. Então, não necessariamente você vai conseguir responder todas essas perguntas agora, dessas 4 áreas da vida, de uma única vez, né? Eu, quando pego para fazer esse trabalho do ano, geralmente tiro umas 2 semanas para eu ir fazendo um pouquinho a cada dia, né, claro, todo o planner lá, entendeu. Mas tira um tempinho para você sentar, 1 horinha para você sentar e escrever com qualidade, às vezes você vai precisar de um pouco mais de tempo, um pouquinho a cada dia, para você ir preenchendo e entendendo como é que tá cada areazinha da sua vida. E você começar a vislumbrar o que que você de fato quer conquistar lá na frente. Porque o que que acontece? Quando a gente está a nossa vida, a nossa mente, ela funciona de uma forma muito automática. E muitas das vezes, quando a gente vai se deparar com algo que a gente queira realizar na nossa vida, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de tomar uma decisão, né? Às vezes a gente, poxa, eu quero melhorar meu relacionamento, mas aí para isso eu vou ter que ter uma conversa difícil. Eu quero, lançar um negócio novo, mas para isso eu vou ter que me expor. Eu quero, melhorar a minha saúde, mas para isso eu vou ter que me privar de comer algumas coisas ou, eh, fazer exercício, fazer outras coisas nas quais isso ainda não faz parte da minha rotina. E o que acontece é que muitas das vezes a gente acaba repetindo os mesmos padrões de forma automática e a gente não consegue realmente, de fato, mudar aquele padrão. Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui tipo assim, as nossas emoções, elas estão guiando a nossa vida. E a gente precisa se permitir confrontar essas emoções se a gente quer de fato, transcender um padrão aí que tem bloqueado a nossa vida por muitos anos, né. Então se pergunte se em algum momento ali você percebe assim: "Poxa, a minha saúde não tá boa, mas eu tô tentando entrar na academia há 5 anos e eu me matriculo, começo 2 meses e paro". Aí o seu mecanismo automático é começar e parar, começar e parar. Você só vai conseguir mudar esse padrão quando você olhar lá para frente para esse corpo, essa saúde que você realmente quer, e aquilo realmente tiver um entusiasmo nos teus olhos, um brilho nos seus olhos, a ponto de você acreditar que aquilo é possível. E isso é um trabalho que a gente faz, né, tipo, eu sempre costumo falar isso para as minhas alunas e para as minhas clientes que, assim como qualquer coisa na nossa vida é treino. E a felicidade também é treinável, né, a gente mudar um padrão é treinável. E tem muitos padrões que hoje eu já consegui mudar na minha vida, tem muitos outros que eu ainda desejo mudar, mas quando eu olho lá para trás, tem coisas que eu tô conseguindo mudar hoje, mas que eu já tô trabalhando há alguns anos, sabe. Então é claro que em algum momento pode ser que você consiga fazer um realinhamento, assim, muito rápido, mas porque você está plantando uma estrutura. Então é muito importante, por isso que o Portal Evoluindo, que é a nossa comunidade, a gente tem esse objetivo de estar sempre nutrindo e plantando semanalmente, para a gente não se desviar do nosso caminho, porque é muito fácil a gente se desviar desse caminho. É muito fácil a gente se desviar dos nossos sonhos. Então por que que, assim, a gente tem tanta dificuldade de manter o que a gente quer? Porque no automático a gente volta para o nosso padrão. Então, o que que eu quero estimular vocês aqui? A gente vai fazer a criação do quadro dos sonhos, mas o mais importante é que vocês dediquem um tempo todos os dias, e todos os dias mesmo, assim, o máximo de tempo que vocês conseguirem, para se conectar com esse quadro dos sonhos. Imagina que é como se fosse um filho, você não
imagina que você tem um bebezinho, assim, você não tem que acordar, alimentar, trocar fralda, você tem que se conectar com aquele bebê, você tem que dar espaço e conexão para que ele ganhe força e possa ir para o mundo sozinho. Mas no primeiro momento, ele precisa muito da sua atenção. Os seus sonhos, nesse primeiro momento, eles também precisam muito da sua atenção. Eles vão precisar que você nutra, né? Que você limpe a fralda, no sentido assim de organize os desafios que estão ali, né? Mantenha o ambiente limpo, né? Tudo isso ele é importante. Que nutrientes os seus sonhos precisam para que eles de fato se manifestem, né? Então, é importante que quando você se conecta todos os dias, então você pegar. E a imagem, ela é muito boa, por quê? Porque quando você olha para a imagem, ela acessa um campo visual e que ativa sensações no seu corpo, que é diferente da gente falar, ah, eu quero ir para academia. Beleza, mas assim, quando você vê a foto e você vê o prato de comida que você quer, aquilo vai estimulando novas sensações em você e isso te estimula a de fato realizar. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora um pouquinho do meu quadro dos sonhos que eu fiz no início do ano. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Para vocês verem um pouquinho do que eu criei no meu quadro dos sonhos e um pouco do que eu compartilhei com vocês. Eu peguei algumas imagens também no meu quadro dos sonhos. Ele ainda está precisando dar uma lapidada. Eu não, eu não, é, preciso também de uma certa. Agora, nesse segundo semestre, eu quero parar para fazer isso novamente. É, deixa ele abrir aqui a página que eu quero certinha para mostrar para vocês. Eu vou compartilhar só para vocês verem um pouquinho do meu. Vou chegar lá. E aí é muito importante, porque o quadro dos sonhos ele é uma ferramenta que ajuda muito. Eu crio o quadro dos sonhos acho que desde 2026, né? E ele realmente assim, é muito bom. Antigamente eu criava o quadro dos sonhos fisicamente, né? Se vocês quiserem, vocês podem também criar o de vocês. Mas hoje eu crio o meu virtualmente e mesmo assim ele me ajuda pra caramba também. Mas antes eu fazia um quadrinho mesmo, colava na parede. Vocês podem fazer, pode botar no fundo do celular também. Deixa eu compartilhar aqui a tela, peraí, para vocês verem o meu. Ó, e que eu botei como inspiração lá, né? É uma parte do meu quadro dos sonhos. Então, esse aqui, eu botei. Essa inspiração tá lá no planner que vocês recebem com quem adquire, né? As áreas que eu queria, que era tipo emagrecer. Inclusive, eu coloquei esse daqui, foi o que eu montei no ano passado. Eu queria emagrecer e em 2 anos eu consegui emagrecer 10 quilos. Agora eu tô querendo fortalecer e diminuir a barriga, mas eu já consegui chegar bem mais perto desse corpo aí do que eu estava alguns anos atrás. Um relacionamento também, tem 1 ano e esse meu quadro que eu montei aqui, essezinho, foi de 2000 do início do ano passado, 2025. Agora, para esse ano, eu já fiz uma atualizada que tá aqui embaixo também, vou mostrar para vocês. Um relacionamento, eu também comecei a namorar, tô namorando há 1 ano e meio, mais ou menos, né? A parte de finanças está em andamento, tô organizando, as coisas estão melhorando muita coisa. Alimentação, eu melhorei muito, muita coisa mesmo. Eu ainda tenho uns deslizes, mas eu melhorei muita coisa. Essa parte ainda de lazer ainda não tá totalmente plena, mas assim, eu já tô conseguindo fazer alguns avancinhos nela. A parte de família tá excelente e a casinha dos sonhos tá no sonho. Eu acho que para ano que vem ela chega, né? Então eu coloquei aqui muito da casa, porque é um apartamentinho que eu quero pra mim, entendeu? É um novo apartamento, então eu coloquei aqui algumas imagens de referência que me inspiram para essa casa nova. Então no meu tem muita coisa de casa, que o meu maior objetivo agora, né, até o final do ano é a minha casinha. Essa daqui é a casinha de campo que eu tenho um plano para mais para frente, para passar final de semana e tal. Eu coloquei aqui uma imagem de casinha simples. Eu tenho um sonho de construir uma casinha mais à frente, mas nesse primeiro momento morar numa cidadezinha da Serra para eu conseguir me conectar mais com a natureza, né, e tal. É, Aí aqui tem algumas imagens de casa, mas que eu coloquei aqui como inspiração, tá vendo? Esse aqui tem muita casa no meu, né? O meu tá recheado de casa. Aqui também. Esse aqui foi o que eu fiz para vocês, né? Que tem aqui o relacionamento, a casa, a parte do trabalho, saúde e bem-estar, explorar novos lugares, amigos e hobbies. E aí eu tô com hobbies agora
que é da cerâmica fria e de pintura em porcelana, que são meus dois hobbies agora. Esse hobby de plantar, eu já tive no passado, mas eu quero voltar, mas ele ainda não tem espaço na minha agenda para isso, mas é um hobby que está aqui no meu quadro dos sonhos que eu quero que ele aconteça. Aí aqui também tem mais imagens da casinha, né? Tem algumas frases, tá vendo? Um coração agradecido, vê milagres, aonde distraído vê rotina. Aqui são inspirações de trabalho, né? Que eu gosto muito de ter os calendários, por isso que eu tenho planner, porque eu colocar os elementos visuais, imprimir na parede, saber o que que eu tenho que fazer a cada mês, a cada dia, isso me ajuda pra caramba. Então eu coloco aqui como inspiração de guias, né? Ó, se você não se comprometer com nada, você se distrairá com tudo. Enfim, esse é um pouquinho do meu quadro dos sonhos. Então, compartilhei com vocês para vocês verem. Vou parar aqui agora de compartilhar. Então, o que que eu vou dar de inspiração para vocês fazerem nesse quadro? Primeiro, vocês vão pausar e vão escrever as áreas da vida. A partir do momento de vocês definirem o que que vocês realmente querem, eu sugiro que vocês hoje, já está no início de julho, de hoje até o final do ano, eu sugiro de vocês escolherem pelo menos uns 3 objetivos. A gente geralmente coloca 5 objetivos para o ano, né? Como a gente já está aqui na metade do ano, eu sugeriria de vocês escolherem uns 3 objetivos até o final do ano, porque a gente não consegue realizar muitas coisas, né? Então, escolhe lá, eu quero da roda da sua roda da vida, qual a partezinha que está mais capenguinha. Então, olha para ela com carinho e sente no seu coração também o que que você sente na sua vida que você realmente quer realizar. O que que eu quero realizar? Poxa, eu adoraria fazer mais amigos. Não tô sentindo que a minha rede de amizade está muito ruim. Esse é um sonho que eu quero realizar. Ah, eu quero ter um corpo. O meu objetivo agora desse segundo semestre é fortalecer o meu corpo e eliminar a barriga, porque emagrecer eu já consegui. Mas agora eu tô nessa saga aí. Semana que vem eu já me inscrevi num plano aí que eu vou ter aula todos os dias de manhã e de noite. Para eu, se eu gostar do que eu vou fazer semana que vem, eu vou continuar, né? Mas que são exercícios específicos para eu conseguir ativar que é o que eu quero. Então você escolhe assim, e um dos meus 3 objetivos agora é tipo assim, tem a ver com o trabalho, porque eu quero muito crescer com o meu trabalho também, profissionalmente, financeiramente. Tem a ver com essa parte do meu corpo, que é justamente fortalecer o corpo e eliminar a barriga, que são meus focos principais agora. E a parte de relacionamento, que já tá bom, mas assim, tem algumas coisas que eu quero melhorar ainda mais, assim, então eu quero dar um caldo maior neles. Então você coloca aqui no seu quadro de sonhos e aí você seleciona imagens. Eu sugiro que vocês entrem no Pinterest, eu não sei se vocês conhecem o Pinterest, mas o Pinterest ele é um aplicativo de imagens e lá tem imagens super inspiradoras. Então vocês podem clicar lá, corpo magro, né? Casa dos sonhos, e aí vai aparecer um monte de coisa. Aí vocês salvam as imagens e vocês colam, né? E se vocês forem imprimir, fazer impresso, vocês podem imprimir e colar. E colocar em algum lugarzinho. Se vocês forem fazer de forma digital, vai salvando a imagem e vai montando o quadro dos sonhos. Então, assim, na hora de colocar o quadro dos sonhos, é muito importante vocês se conectarem, né? É tipo assim, pegar esse tempinho de falar, poxa, o que que eu realmente quero para minha vida? Quais são os objetivos maiores que eu quero agora, assim? E vocês vão trazendo, vai trazendo essa conexão realmente, porque para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, a gente precisa ser aquela pessoa, né? Então, por exemplo, se hoje a minha eu de hoje não malha, por exemplo, sei lá, não malha, nunca malhou, ou malha, não malha há 10 anos, então, a sua eu de hoje não tem o hábito disso na sua vida. Para a sua eu de hoje começar a malhar, ela realmente precisa se inspirar e ela precisa olhar para isso todos os dias e aquilo precisa nutrir. Então, tudo que a gente vai nutrindo todos os dias, a gente vai estreitando laços. Pô, se eu parar de falar com meu namorado, nunca mais mandar mensagem para ele, o que que vai acontecer com a nossa relação? A gente não vai ter mais relação, né? Então, você precisa criar uma relação com o seu sonho, você precisa criar uma relação com ele. E quando você começa a criar uma relação visual, e não só visual, que é muito importante aqui, que a gente vai falar um pouquinho disso lá no final. É, que ações você pode fazer hoje? Então, primeiro você vai criar o seu quadro dos sonhos e você vai olhar para eles todos os dias. E aí você vai começar a conversar com o seu quadro dos sonhos e perguntar: que ação eu preciso fazer hoje para chegar lá?
e ele vai te dizendo, assim, é muito legal, assim, se você fechar os olhos e se conectar, eu todos os dias estou me conectando com o meu sonho, né? Então, por exemplo, hoje eu me conectei com essa parte de alimentação, e aí, o meu sonho, né, que falava assim: "Hoje você precisa diminuir o carboidrato". E não necessariamente eu preciso diminuir o carboidrato todos os dias, mas ele vai me falar: "Hoje diminui o carboidrato". Que às vezes de tempos em tempos a gente tem que fazer um detox, ele vai te falar: "Hoje dá uma caminhada, hoje dá uma corrida", né. É claro que você vai ter uma rotina, mas o teu sonho ele também é vivo, ele tem coisas que ele se você se conectar com ele, ele é como se fosse uma entidade que ele conversa com você, né. Então, quando você se eu quero um relacionamento maravilhoso, eu começo a me conectar, às vezes vem uma inspiração assim: "Poxa, manda uma mensagem para o seu namorado falando isso", ou organiza tal coisa, né. Então tem várias coisas no meu relacionamento que eu consigo implementar, que eu nunca tinha conseguido implementar antes em relacionamentos do meu passado. Mas graças a eu ter trabalhado nesse quadro dos sonhos, eu hoje tenho conseguido. Então a gente tem semanalmente a gente faz um encontro, onde a gente conversa sobre tudo que foi bom, para a gente reforçar aquilo que foi bom e para a gente olhar o que que não foi bom. "Ah, eu não gostei do tom que você falou naquele momento, eu me senti desvalorizada na hora que você tomou aquela decisão, ou naquele ambiente, naquele contexto". E nisso a gente não deixa as coisas acumularem para virarem mágoa, né. E a gente tem um momento também, que é um momento só de diversão, um dia na semana que é só pra gente não falar de problema nenhum e só pra gente rir, dar gargalhada, fazer coisa que a gente gosta, sabe. Então a gente tem esses 2 momentos hoje que são fundamentais para nossa relação. Então, o quadro dos sonhos é isso, então, aí vocês vão escrever, aí depois vocês criam as imagens inspiradoras e vocês precisam ativar esse quadrinho dos sonhos todos os dias na sua vida. Se vocês conseguirem colocar como imagem de fundo no celular ou ter eles, eu inclusive, ó, eu uso aqui também uma outra ferramenta que eu não sei se vocês têm aí, se vocês usam na verdade, que é o bloco de notas, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu faço aqui no meu método de recodificação, que é um método que eu uso no programa De Volta para Mim, onde a gente vai ativando essa frequência do nosso eu do futuro todos os dias, né. E aí aqui dentro do bloco de notas, ó, por exemplo, eu botei aqui, ó, a gente pode botar aqui foto, tá vendo? Eu botei aqui o carro, que é um carro que eu quero, aqui eu uso algumas, tipo uma mesa de trabalho, sabe. Dentro do bloco de notas mesmo, aqui só tem essas 2, mas em alguns momentos você pode botar o seu quadro dos sonhos dentro do seu bloco de notas, e aí você cria aqui, ó, a nota que você quer. Quadro dos sonhos, por exemplo, você coloca o seu quadro ali, você pode clicar ali todos os dias, escrever suas inspirações, escrever suas ações. Então, assim, eu gosto muito da coisa impressa. Então, eu vou falar para vocês. Tem uma parte do meu ano que eu gosto muito de sentar, eu imprimo tudo e eu tenho um planner impresso. Mas tem uma fase da minha vida que as coisas começam a ficar um pouco tumultuadas, que o impresso às vezes me toma um pouco mais de tempo, aí eu tenho o recurso do digital. Então eu uso ambas as coisas, eu amo a coisa impressa, escrita em manual, como eu adoro também a parte digital. Então eu vou fluindo conforme o meu momento. Então tem momentos que eu tô mais do impresso para imprimir, visualizar e tocar, e tem momentos que o digital me ajuda pra caramba, porque me ajuda a não me perder nesse processo. Então, esse é o objetivo, de criar o quadro dos sonhos. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Se vocês tiverem, vocês podem fazer no Canva também, se vocês quiserem, uma ferramenta excelente. É só vocês abrirem lá, acho que se vocês digitarem, inclusive, quadro dos sonhos, deve aparecer vários assim prontos. E aí vocês clicam ali e atualizam com as fotos de vocês, depois vocês podem salvar como uma imagem, um PNG, JPEG. É excelente a ferramenta do Canva. Se vocês não souberem usar o Canva, é só falar comigo que eu posso ajudar vocês a aprenderem a usar o Canva, tá? Então, agora que vocês entenderam que vocês vão precisar olhar para como está a área da vida de vocês, olhar para o que vocês querem, criar o seu quadro dos sonhos, ativar o seu quadro dos sonhos, agora a gente vai entender o motivo que vai te levar a agir, na verdade, em direção à sua visão de futuro. Então, para que a gente se levante todos os dias com o nosso coração pulsante para agir, é preciso ter um motivo para isso, algo que toque o seu coração e te faça sentir entusiasmo ou que você sinta que existe um propósito por trás disso. Quanto mais clara está a nossa visão de futuro, mais fácil é agir para chegar lá.
Segundo os estudos, as boas decisões que tomamos na vida acontecem em seu coração. Simon Sinek, não sei se vocês conhecem, um autor maravilhoso, ele escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê. E ele descreve a importância do que ele chama no seu livro de círculo dourado. O que acontece é que, sem um motivo para agir, tendemos a ter uma desconexão com os nossos objetivos. Se eu desejo simplesmente emagrecer, eu entendo que preciso fazer exercícios e ter uma alimentação saudável. Óbvio, né? Geralmente colocamos o foco no que queremos, exemplo, emagrecer. E como faremos isso? Exemplo, alimentação e exercícios. Mas esquecemos de entender o motivo pelo qual desejamos isso. E isso nos desconecta do nosso objetivo. Quando eu falo que eu quero ter a minha barriguinha, o meu corpo forte, é porque daqui a 20 anos eu quero continuar com os meus movimentos, eu quero ter meus netos e conseguir brincar com eles, eu quero ter mobilidade na minha vida, eu quero ter um corpo forte, eu quero sentir minha energia radiante, tá? Por isso que eu quero me alimentar. Se eu cuido do meu relacionamento, por quê? Porque eu quero ter conexão, não só hoje, mas pro resto da vida com ele. Né? Se eu tô aqui trabalhando com entusiasmo para o meu trabalho, o que isso toca no meu coração? Porque eu quero que o meu trabalho impacte mais pessoas, que melhore a vida de mais pessoas e que ao mesmo tempo também me ajude a suprir, a nutrir financeiramente a vida que eu preciso, né? Então, eu preciso entender qual é o motivo lá no fundo que vai me fazer agir, né? Então, os princípios do círculo dourado estão fundamentados na evolução do comportamento humano. O poder do porquê não é uma simples opinião, é biologia. O círculo dourado começa pelo porquê e depois você entende o como e, por último, o quê. Então, a gente vai começar lá em cima a mapear como está a sua vida hoje e o que você quer realizar. Isso já vai começar a pulsar no seu coração. E aí você vai começar a montar o seu quadro dos sonhos. Quando você montar o seu quadro dos sonhos, você vai começar a observar o que que te pulsa realmente, né? O porquê você está fazendo cada coisa dessas. Então, o cérebro humano, ele possui duas seções no meio que compreendem o nosso sistema límbico. O sistema límbico é responsável por todos os nossos sentimentos, como confiança, lealdade, e é responsável também por todo o comportamento humano e pela nossa tomada de decisão. Quando nos comunicamos de fora para dentro, ou seja, definimos somente o que nós vamos fazer, obtemos grandes quantidades de informação complicada para aplicar como fatos e características, mas isso não move o nosso comportamento. Mas quando comunicamos de dentro para fora, ou seja, entendemos o porquê vamos realizar tal coisa, comunicamos com esta área do nosso cérebro responsável pela tomada de decisões. Quando isso se alinha dentro de nós, simplesmente sentimos que isso é o certo a se fazer, sem muitas explicações lógicas, a gente vai lá e faz. Então, na ausência de um porquê, é mais difícil tomar uma decisão. Vamos buscar informações lógicas e racionais, mas nunca vão incentivar a uma decisão que você sinta que realmente faça sentido. A gente até pode buscar entender a lógica e tentar defender uma escolha, mas o nosso corpo e o coração sabem quando a decisão é certa e ela é feita pelo nosso sistema límbico. Na ausência de um porquê, as manipulações tendem a operar, produzindo desequilíbrios, incertezas, estresse e instabilidade. A racionalidade não sustenta um futuro próspero e de longo prazo. Então, dito isso, vamos explorar então o nosso porquê. A gente olhou lá para as áreas da vida, você já escreveu lá sobre elas, você já está com as imagens do seu quarto dos sonhos e você vai se perguntar: em que áreas da sua vida você sente mais paixão e mais motivação? O que em geral te dá ânimo de viver? Para mim, eu adoro estar conectada com pessoas. Se me desconectar de pessoas, eu sou ninguém. E aí eu comecei a perceber que depois da pandemia, eu tinha começado a me desconectar de vários grupos, de várias redes de amigos. Então, qual que é um dos meus objetivos agora, daqui até o final do ano, é me conectar com mais pessoas, né? Porque conexão com as pessoas, para mim, é algo que me gera muita vida, muita motivação, muito ânimo. E reflete sobre essas perguntas. Agora, dentre os objetivos que você escolheu lá em cima para sua visão de futuro, porque você quer agora para os próximos 6 meses,
Escolha o que mais te atrai nesse momento. Saia um pouco do seu racional, busque sentir e deixa vir respostas espontâneas sem julgar. E aí você vai pegar esse objetivo que pulsar e você vai se perguntar: por que esse objetivo é importante? O que esse objetivo significa para você? Por que ele importa? O que a realização deste objetivo vai impactar na sua vida no dia a dia? Por que essa mudança é importante para você? Quem mais será afetado por ela, né? Porque imagina, se eu consigo ter um corpo saudável, todo mundo à minha volta é beneficiado, né? O que pode acontecer se esse objetivo não se realizar, tá? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, em que áreas da sua vida você sente mais paixão e motivação? Exemplo: trabalho, relações e carreira. O que, em geral, te dá ânimo e vontade de viver? Sentir que podemos trabalhar como um time, né? Então, o objetivo aqui vai ser me tornar um líder inspirador, tá? Por que esse objetivo é importante? Porque um dia eu já tive muito desiludido com a minha empresa, mesmo ela prosperando financeiramente, eu sentia um vazio existencial. Eu sinto que melhorar a vida profissional nas empresas pode ajudar a criar um mundo onde as pessoas se importam mais uns com os outros. O que esse objetivo significa para você? Significa poder ver um futuro mais feliz no mundo e, ao mesmo tempo, me sinto mais preenchido pessoalmente ao sentir que escolho seguir essa missão. Por que ele importa? Porque hoje o mundo está com pessoas cada vez mais desconectadas e deprimidas, e encontrar um sentido no trabalho e se sentir digno de trabalhar em alguma empresa vai impactar muitas vidas. O que a realização desse objetivo vai impactar na sua vida no dia a dia? Vai me trazer muito mais entusiasmo no dia a dia e me ajudar a trabalhar com motivação, sabendo que o meu trabalho vai impactar muitas vidas para o bem. Por que essa mudança é importante para você? Porque sei da importância de ter alguém com quem contar, de ter um lugar onde você tem segurança para admitir seus erros sem ser punido e de estar todos os dias em busca de uma melhoria contínua de mim mesma. Quem mais será afetado por ela? A minha família, por me sentir mais presente e entusiasmado ao trabalhar, aos donos de empresas que irão encontrar um propósito e, com isso, criar um time de verdade que veste a camisa da empresa, e aos trabalhadores que irão se beneficiar de trabalhar em uma empresa que realmente se importa com todos. O que pode acontecer se esse objetivo não se realizar? Eu vou me sentir mais frustrado e muitas pessoas vão continuar deprimidas e sem perspectivas. Então, uma das frases que o Simon Sinek, que é o autor desse livro, ele fala é o seguinte: se um desafio não te assustar, provavelmente ele não é importante. Então a gente precisa entender que muitos desses nossos sonhos, e talvez os nossos maiores sonhos, eles vão causar na gente um certo medo, né? Então, um desafio, um sonho, ele precisa nos desafiar, porque ele vai estimular a gente a sair do nosso estado comum, familiar, o padrão. E muitas das vezes a gente pode olhar, por exemplo, ele quer ser um líder inspirador. Você começa a ter um medo porque você começa a pensar, e se não der certo? E se eu não conseguir? Né? E se eu abrir isso e tudo der errado? Então, muitas perguntas podem surgir e muitas dúvidas também. Nesse momento, é importante você se permitir sentir as emoções que realmente podem estar te travando de tomar essa decisão, realmente. Por exemplo, se eu quero montar esse trabalho, que é ser um líder inspirador e montar um trabalho para as empresas, eu posso ter medo de dar esse passo, porque muitas coisas podem dar errado, mas o que, vamos dizer que eu abra essa empresa ou abra, faça um movimento e, sei lá, não consiga fazer uma venda, nada, tudo dê errado, aí eu vou ter uma sensação de fracasso, né? Então, assim, qual é a sensação que você sente quando você vive esse fracasso? Uma sensação de frustração e tal. Será que você consegue sentir essa sensação hoje para você tirar essa sensação do seu campo, né? E você ir com mais entusiasmo? E aí o medo vai chegar, mas ele não vai mais te controlar.
tá? Então agora é a sua vez de fazer esse exercício. Você pausa o vídeo e faz esse exercício, tá? Então essas reflexões que a gente trouxe aqui até agora, elas vão te ajudar a ter mais clareza do porquê cada objetivo é importante para você. Pode ser que você demore um pouco mais para que esse porquê fique mais claro. É importante que você se abra para exploração, tá? E agora sinta a emoção que a realização desse objetivo te traz e escreva uma sentença sobre o seu objetivo que te estimule a agir. E aí a gente fala das declarações. Junto com o nosso quadro dos sonhos, a gente vai colocar essa declaração que ela vai te ajudar a gente a impulsionar esse sonho. Vai estar as imagens, a gente vai potencializar as imagens com essa frase. Por exemplo, o que me motiva é viver em um mundo onde todas as pessoas possam acordar todas as manhãs se sentindo inspiradas e seguras, onde quer que elas estejam, e que tenham um dia preenchido pelo trabalho que fazem a cada dia. Por exemplo, eu vou dar outras sentenças para inspirar você a criar a sua. Eu quero ser um líder que impacta positivamente as pessoas no mundo, inspirando-as a criarem uma visão incrível de futuro com determinação, coragem, paixão, criatividade e compromisso. Outra, desejo melhorar constantemente minhas qualidades que impactam as pessoas ao meu redor, crescendo todos os dias e contribuindo para a melhoria dos lugares por onde passo, sobre desenvolvimento pessoal. É, Outra sobre trabalho. Desejo ser um empresário de sucesso e próspero financeiramente, que cria produtos e serviços que ajudem as pessoas a crescerem financeiramente. Outra. Desejo ter um relacionamento maravilhoso, onde me sinto protegida e cuidada. Desejo que nosso relacionamento tenha um diálogo farto, bom humor e compreensão mútua, onde temos uma visão em comum e nos admiramos e nos respeitamos todos os dias. Outra, me sinto motivada a ter um corpo saudável, uma saúde radiante, cheia de vitalidade, com meu corpo definido, minha mente clara e com pensamentos felizes. Desejo usar as roupas que eu quero, me sentir orgulhosa do meu corpo. Desejo sentir que me cuidar é um prazer e me sentir bem no corpo que eu habito. Então, você pode criar a sua sentença para cada área da sua vida, ou você pode criar uma específica para esse semestre, de uma meta específica que seja mais importante. E o importante é você começar a sentir como a sua vibração é diferente ao olhar para o seu objetivo e sentir essa emoção do porquê. E percebe a diferença ao olhar para o seu objetivo sem o porquê, apenas emagrecer e comer saudável e reconhecer as tantas coisas que você precisa fazer até chegar lá. A energia muda, né? Tipo, ai meu Deus, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que comer. Nananana. E, cara, eu quero ter energia radiante, eu quero correr, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero, sabe? Enfim, a energia muda e essa energia é a energia que vai te fazer agir, que é a energia do entusiasmo, da paixão. Então, a nossa paixão, o nosso entusiasmo, ele tem que ser maior do que os nossos medos. Então, para isso, a gente precisa olhar para o que está ainda entalado ali, se permitir sentir, ai, estou me sentindo frustrada, sente a frustração, para ela poder te neutralizar e você olhar de novo para lá todos os dias e falar: não, eu vou construir essa estrada que vai me ajudar a chegar lá, eu vou pavimentar essa estrada. Agora eu olho como se eu estivesse aqui e esse desejo está lá na frente, mas eu olho aquela visão e eu vou chegar lá. E eu vou pavimentar todos os dias para chegar lá e sentir esse entusiasmo todos os dias. Então, mais uma frase do Simon Sinek, ele diz o seguinte: o seu porquê não é algo que você inventa, é algo que você descobre quando você começa a refletir sobre quem você é na sua essência. É lindo, né? Então, essa aula de hoje, ela já está um pouquinho mais longa do que eu gostaria. Eu vou encerrar ela por aqui, mas depois eu vou fazer outras aulas também. Vocês podem deixar comentários aí também, se vocês quiserem, sobre temas que sejam interessantes para vocês. Mas a gente pode falar também depois sobre o que que pode te impedir de transformar esse sonho em realidade, porque tem alguns elementos que podem impedir, e tem também a forma da gente realmente, como é que a gente faz agora para a gente pegar esse sonho que a gente já decidiu e transformar ele em pequenas metas que são realizáveis. Eu posso falar sobre isso também nas próximas semanas, tá? Então, a minha ideia aqui no YouTube é estar aqui semanalmente. Eu quero
toda quarta-feira trazer um vídeo sobre assuntos relacionados à melhoria, ao bem-estar, autoconhecimento, realização de sonhos e metas. E na quinta-feira eu estou criando um quadro chamado Querida Terapeuta, onde eu vou trazer questões específicas, de um desafio que alguém esteja passando, para a gente vai reescrever essa história, para a gente aprender a mudar o nosso olhar, mudar o nosso ponto de vista sobre uma mesma situação. Então amanhã vai ter vídeo novo lá no canal. Então, essa foi a aula de hoje sobre a criação dos seus sonhos, sobre a criação do seu quadro dos sonhos, como que você consegue transformar esses sonhos em realidades. Então, só resumindo aqui, você precisa olhar para as áreas da sua vida, decidir o que que você realmente quer, perceber o que que te causa entusiasmo nesse momento sem muita lógica e fazer aquelas perguntas, né? Criar o seu quadro dos sonhos, olhar para ele todos os dias, né? A gente precisa ativar essa energia do entusiasmo todos os dias e, e se colocar em movimento, começar a escutar que ações a gente precisa fazer a cada dia, né? E aí, é claro, depois tem a metodologia para você de fato implementar no seu dia a dia mesmo, tipo, porque toda semana eu sento, né? Todo domingo eu sento, faço o planejamento da minha semana. Aí eu vou olhar para os meus sonhos lá, o que que eu quero realizar, e aí eu vou incluindo as ações da semana, porque se eu não faço isso, eu não incluo. E aí vai passar a semana e eu falo, pô, esse sonho que não se realiza nunca. Mas se eu tô olhando todos os dias para ele, essa semana eu preciso incluir isso, isso, isso para que esse sonho se torne real. E é por isso que esse vídeo está saindo, porque um dos meus objetivos é crescer aqui no meu canal no Instagram, crescer com a minha profissão, e se não fosse por isso, eu não estaria gravando esse vídeo hoje. Então, espero que isso sirva de inspiração aí para vocês também, para vocês começarem aí o movimento da vida de vocês, que é um primeiro passo que a gente dá. A gente vai ganhando energia, a gente vai abrindo caminhos para a realização dos nossos sonhos. Agradeço quem viu até aqui. Muito obrigada pela presença. Espero que essa aula de alguma forma tenha feito sentido para você, te abra novos caminhos. Quem quiser adquirir o Planner, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu vou deixar essa aula também disponível lá dentro da plataforma. E sejam bem-vindos aqui ao meu canal, tá bom? Se quiserem, se vocês sentirem que alguém vai se conectar com essa aula, compartilhem o vídeo também, se inscreve aqui no canal. E se gostou dessa aula, também marca ali o joinha, tá bom? Obrigada e nos vemos no próximo vídeo.